professores preciosos e abençoados, sejam muito bem-vindos ao canal Voa Conhecimento com a professora Arúzia. Que alegria estar aqui com vocês, compartilhando o conhecimento que liberta. Ô, Glória! Você já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, ativa o sininho, já deixa seu like, ó, gratidão, tudo que você agradece, bênçãos você recebe. Eita maravilha, vamos lá no conhecimento que liberta. Neste vídeo de hoje a gente vai entender o que a BNCC diz sobre a festa junina. O que a BNCC diz sobre data comemorativa? Pode trabalhar data comemorativa? Você faz seu planejamento aí da escola baseado em datas comemorativas? Vamos entender isso nesse vídeo de hoje? Nossa, é muito conhecimento valioso, hein? Então vamos lá, falar em festa junina, olha, pensa comigo, todo ano, todos os anos, todas as escolas, a grande maioria das escolas trabalham a festa junina. Como essa festa junina é trabalhada? Né? Ela gira em torno de quê? Em torno do quê? De pensar, né? Cada sala vai ficar, né? Cada turma fica tem que ensaiar uma dança, aí tem que escolher a coreografia, a música, a roupa, aí tem as barracas e aí tem as apresentações. E dá um trabalho, né? Porque fica dias ensaiando. Mas aí, pensa comigo, né? Será que faz sentido a gente ficar semanas, né? Durante um mês ensaiando todo dia com esses meninos? Dá um trabalhão, né? Às vezes você sai até do seu foco, do que realmente, né, precisa ser desenvolvido. Então, a escola, ela está ensinando, será que ela está tendo alguma aprendizagem baseada no que traz o documento, quando ela desenvolve essa festa junina, ou será que essa escola está apenas repetindo uma tradição de forma automática? São reflexões que a gente precisa fazer para entender, né? Porque a realidade pelo Brasil, gente, é que muitas escolas, todo ano acontece a mesma coisa. É assim, ó, chega o mês de junho, né? Já no final de julho ela já começa a ter que pensar, né? Então chega o mês, escolhe a música, começa o ensaio, separa a roupa, pensa na decoração, organiza a barraca, né? E pronto, faz a festa, os pais vão lá, assistem tudo. Então só que os alunos estão aprendendo o quê? O que eles aprenderam com isso? Esse é o grande ponto. O que eles aprenderam com a festa junina? Então, quando a gente fala, é proibido, não pode? Não pode. Poder pode. Pode trabalhar data comemorativa? Pode, mas ela precisa ter sentido e significado, senão ela não serve para nada. Ela tem que deixar de ser uma atividade solta. Ela tem que desenvolver uma aprendizagem significativa dentro das habilidades e as competências que traz a BNCC. Por isso que ela precisa ter intencionalidade pedagógica, entende? Então ela pode sim ser uma experiência cultural, pedagógica, interdisciplinar, né? Ela precisa ser planejada com intencionalidade, né? Senão, então assim, se ela virar só ensaio e decoração, aí não tem sentido nem significado. Você está perdendo um tempo danado ali, né, na escola, e cansativo, desgastante, tanto para o professor quanto para o aluno, né? Então, assim, o que tem sido a sua festa junina? Como tem sido a sua festa junina, né? Então, a questão, gente, não é acabar com a festa junina, não é não ter festa junina, não é não ter a data comemorativa. Sim, você pode ter, mas essa data, ela tem que parar de trabalhar de forma automática. Isso sim, tem que parar. Ela tem que parar. Ela não pode ser trabalhada solta, sem significado. Ela precisa sair do piloto automático e trabalhar com sentido e significado. O que é isso, trabalhar com sentido e significado? Olha, a BNCC, a gente precisa entender, né? Se você não entende o documento, fica difícil de você estar desenvolvendo o que o documento está pedindo. O documento, a Base Nacional Comum Curricular, que é esse documento normativo obrigatório em todas as escolas públicas e particulares do Brasil. Esse documento definiu as aprendizagens essenciais, o que era essencial desenvolver no aluno. O que são essas aprendizagens essenciais? As habilidades que vêm com o código alfanumérico dizendo o que é para desenvolver. Então tem as habilidades do ano que você trabalha, você tem que
entender essas habilidades, compreender, interpretar, criar o objetivo da sua aula e pensar na atividade que você vai desenvolver. Então, essas habilidades é uma aprendizagem essencial. E as competências, então habilidades e competências tem que desenvolver nos alunos, que é o que o documento definiu como aprendizagens essenciais. E tá lá as habilidades e competências no documento. Então, quando você vai realizar uma festa junina, você tem que ter clareza dessas habilidades e competências, que é o que você tem que inserir ali na organização, na elaboração, no planejamento, de tudo o que vai acontecer naquela festa. E como, qual aprendizagem vai acontecer de acordo com o que o documento trouxe. Então, essa clareza a gente precisa ter, né, dessas competências, dessas habilidades. Por quê? Porque essas habilidades e essas competências é direito de aprendizagem e desenvolvimento de toda a educação básica. Isto é direito do aluno que você desenvolva as habilidades e as competências nele. Então, se você vai realizar uma festa junina na escola, tem que desenvolver as habilidades e as competências. Se você vai realizar qualquer outro evento, tem que desenvolver as habilidades e as competências. Tudo que você vai ensinar na sala, você tem que estar desenvolvendo as habilidades e as competências. Por quê? Porque é direito do aluno. O documento é obrigatório. E agora o aluno tem por direito que você desenvolva. Então, a forma mais inteligente de agir é entender o documento. Por isso que a gente tem que investir no conhecimento e buscar constantemente conhecimento, porque é isso que liberta a gente. Você vai conseguir trabalhar da forma certa e de uma forma leve. Vai trazer leveza, porque o documento está tudo desenhado o que é para fazer. O que precisa é entender. Aí você consegue colocar isso em prática, porque o como trabalhar é você que escolhe, né? Então, você vai conseguir desenvolver, organizar uma festa junina na escola de forma significativa se você tiver o conhecimento, né, de como trabalhar isso, como inserir isso, por exemplo, numa festa junina, né? Como trabalhar essas habilidades, essas competências numa festa junina, né? Aí você vai pensar, o que esses alunos vão aprender com essa experiência? Se eu for trabalhar essa festa junina, né? Isso é intencionalidade. O que eles vão aprender com essa festa junina? Qual é a aprendizagem que vai acontecer, né, ao desenvolver essa festa junina? Isso tem que estar muito claro para cada profissional daquela escola, porque senão a festa fica sem sentido. É perder tempo o tempo inteiro. Não perde tempo, não. O tempo ele tem que ser, assim, muito bem utilizado. Nossa, assim. E aí precisa do conhecimento certo para você direcionar ali, né? Então, o problema dessas datas comemorativas soltas, né? Aí você vê aí, ó, Dia das Mães, Dia dos Povos Indígenas, a Páscoa, a Festa Junina, Dia dos Pais, Folclore, Primavera, Dia das Crianças, Natal, enfim. Quando um planejamento da escola é baseado em data comemorativa e data solta, sem sentido, sem pesquisa, por que essa data? Da onde surgiu? Da onde veio? Por que veio? Você está trabalhando aquilo para quê? Qual é a aprendizagem que está acontecendo no aluno? O aluno agora tem direito, né, de desenvolver as habilidades e as competências. Então, qualquer coisa que você oferece na escola, você tem que ter uma intencionalidade pedagógica em cima do que você está oferecendo. Então, assim, a gente tem muitas escolas que vai pulando de uma data para outra. Mas assim, sem construir uma sequência real da aprendizagem, sem estar desenvolvendo realmente o que o documento está pedindo, entende? Então, assim, o problema não é a data em si, é a data sem sentido e sem significado. O que é sentido e significado? Pesquisar a fundo sobre aquilo que você está falando. Você está querendo comemorar aquela data. O que é, de onde veio, como surgiu, tem que ter pesquisa, né? Então, assim, Dia dos Povos Indígenas. Todo mundo estudou o tal do Dia do Índio. Antigamente falava Dia do Índio. A vida inteira foi comemorada. Aí o menino saía pintadinho, com uma peninha, né, dava um desenho para ele colorir Dia do Índio. Pergunta alguma coisa sobre os povos indígenas. Pergunta ou para o aluno ou para o professor. Ninguém sabe. Como que é o costume, qual é a comida, como que eles vivem, a cultura, não entende, não sabe, porque não foi pesquisado a fundo, não tem conhecimento. É só de pintar, sabe que ele faz assim, tal, pintadinho, tudo, canta a musiquinha do índio, não é isso. Então, o que é sentido e significado? Vamos aprofundar, vamos conhecer essa cultura, o costume, a vivência, né?
as aldeias, se tem aí na sua região, né, leva alguém para falar, vão fazer uma visita técnica, entende? É algo com mais significado mesmo. Então, o problema que acontece é quando a data comemorativa, ela vira uma pinturinha, um desenho pronto. Pelo amor de Deus, isso acabou, gente. Acabou. Lembrancinha, né? Apresentação sem sentido, ensaio sem sentido, decoração sem sentido, atividade repetida todo ano. Meu Deus, nós estamos no século XXI, um menino que nasceu na era digital. Acabou, não dá mais para ser isso. Entende? Não dá mais. Tem que ter... fazer algo com intencionalidade. Eu quero desenvolver o que nesse menino? Isso tem que estar muito claro, isso é muito sério, viu, gente? Isso é muito sério. Por isso que essa BNCC Computação, que é esse complemento, ele é tão libertador, porque ele traz a realidade da vida desses alunos. Esse menino nasceu na era digital, ele usa, ele vive, mas ninguém parou para refletir, para analisar, para entender o funcionamento. Então a gente vai trazer a realidade do menino para dentro da escola, para dentro do que precisa ser trabalhado, desenvolvido, dentro dessas habilidades, dentro dessas competências, entende? Então todo mundo já fez, né? Todo ano festa junina. Todo ano tem festa junina aí, não tem? Todo ano realiza a festa junina na sua escola. Agora, se a gente virar para os seus alunos aí, todo ano teve festa junina, né? Se eu chegar lá na escola e vou perguntar que bacana a festa junina, aí eu vou perguntar para os meninos, gente, que legal, né? Vocês fizeram a festa junina, foi lindo e tal, a decoração estava perfeita, a dança uma perfeição, que coisa linda, parabéns. Quais são os povos que influenciaram essa tradição? Vocês sabem, gente? Vocês podem me contar? Quais os povos que influenciaram essa tradição? Por que o milho aparece tanto, né, na festa junina? Por quê? Por que o milho aparece tanto? Né? Como é que a festa junina ela muda de uma região para outra no Brasil? Cada estado tem uma festa junina diferente? Ou é tudo igual no Brasil todo? Né? O que tem a ver festa junina com o campo? Com colheita? Tem alguma coisa a ver? Será que eles vão saber responder alguma dessas perguntas? Tem festa junina todo ano. Será que eles vão saber? E a professora vai saber? Professor, o professor. Será que ele também vai saber responder alguma dessas perguntas? Isso é o que aconteceu a vida inteira na educação do nosso Brasil. E é isso que a BNCC traz de diferente. Então, quando fala em data comemorativa, não é que é proibido, você pode até trabalhar, mas tem que ter sentido e significado. Vamos aprofundar, vamos ter conhecimento sobre aquilo. Então, a data comemorativa precisa ser transformada em aprendizagem real, tá? Então, festa junina não é só quadrilha, tá? Então, a festa junina, ela é uma manifestação cultural. E a BNCC, ela traz isso forte, a questão da diversidade cultural, né? Esse repertório cultural que precisa ser estudado. A BNCC traz isso fortemente. Então, festa junina, sim, pode trabalhar, mas com sentido e significado, entendendo esse repertório cultural, essa riqueza. Eu preparei para vocês, gente, uma aula valiosíssima nos detalhes sobre isso, como realmente desenvolver uma festa junina com sentido e significado, né? Coloquei uma aula assim, mais completa que existe no Brasil, uma aula como trabalhar a festa junina alinhado realmente à BNCC. Menina, detalhe, como organizar, como fazer, o que vai desenvolver, o que vai pesquisar, detalhada essa aula e todo o material. Agora, olha, quem pegar esse material, né, com essa aula aí, eu vou te falar, nunca mais vai fazer uma festa junina no automático. A festa junina vai trazer aprendizagem tão significativa que vai mudar a vida dos alunos e dos professores também. E da família também. Isso foi o que eu preparei para vocês. Vou deixar até o link embaixo desse vídeo. Quem quiser só clicar e adquirir. É preço simbólico, é para te ajudar mesmo.
É coisa assim que todo mundo pode ter e fazer a mudança acontecer aí na escola, tá? Porque festa junina é manifestação cultural riquíssima, riquíssima, e a gente precisa entender para conseguir realmente trabalhar, tá? Então a gente precisa entender. Para desenvolver esse repertório cultural que a BNCC traz, a comunicação, que também é uma competência geral que a BNCC traz. Esse repertório cultural, ele é tão importante, tão importante, tão importante, que a gente vive e não entende nada do que vivemos, nem conhecemos, né? Então, assim, trabalhar isso, entender esse processo é uma transformação de vida, é um sentimento de pertencimento, de compreensão da própria identidade mesmo, sabe? Da onde veio, né? E, menina, isso é muito rico. Então vai trabalhar leitura, oralidade, escrita, matemática, arte, pesquisa. Não, você vai envolver tudo, a BNCC computação, tá? Então, se você continuar aí só com quadrilha, oh meu Deus, vai empobrecer muito a experiência. Pode ficar linda ela, mas ela tem que ter sentido também, tá? Ela pode existir, sim, mas ela precisa ter sentido. A apresentação, ela precisa, ela pode continuar alegre, bonita, mas ela precisa ser consequência de um projeto, de um estudo, de um aprendizado, entendeu? Assim, o menino, a gente vai avaliar, não é o contexto final, é o decorrer do caminho, da jornada que ele trilhou sobre a pesquisa, sobre o conhecimento, e aí a gente finalizou com a festa. Ah, menina, aí é riqueza total, né? Então, a quadrilha, ela pode ser a culminância, entende? E ela não pode ser o único objetivo, tá? Ela pode ser a culminância. O objetivo é o que foi desenvolvido no decorrer do caminho sobre esse tema e as pesquisas que foram feitas. Isso é rico, tá? Então, antes da gente pensar em roupa, a música, a dança, decoração, as barracas, né? O ensaio. Antes de você pensar isso, você precisa responder, tá? O que nós queremos que esses alunos aprendam? Você vai dar a festa junina? O que você quer que eles aprendam? Essa é a pergunta. Porque toda organização vai ser baseada em cima do que você quer que eles aprendam. Por isso que eu fiz essa aula muito completa, uma aula que eu deixei aqui com material detalhado para você ter e colocar em prática. Ih, menina, mas é mudança de vida mesmo. Eu fiz um material, olha, eu vou te falar, é mudança completa aí na própria comunidade escolar, quando você entende o real sentido. Por isso que você tem que clicar aí no link logo abaixo do vídeo e pegar essa aula e esse material sobre como trabalhar a festa junina alinhada à BNCC, tá? E é uma sequência simples que você precisa ter clareza para você realmente colocar em prática. Tá? Então, assim, por exemplo, né, eu preciso saber definir um objetivo pedagógico, né, compreender a festa. Eu tenho que ter a definição desse objetivo, escolher os eixos que eu vou trabalhar, né, o que é cultura brasileira, identidade, pertencimento, né, linguagens, campo e cidade, matemática, arte, corpo, tecnologia, BNCC computação. Tem que ter clareza, tem que saber os eixos. Então eu deixei tudo lá desenhado, viu, menina? Ixi, mas é pra você só entender a organização detalhada e colocar. O que você vai trabalhar antes da festa acontecer? Porque o objetivo não é a festa. A festa a gente tá fechando o projeto. A festa é o fechamento. Então, o que nós vamos fazer? Pesquisar as tradições, entrevistar a família. Então, deixei tudo lindo, maravilhoso. Como que a gente vai estudar os alimentos típicos, né? Comparar as festas em diferentes regiões do Brasil, produzir texto, montar gráfico, organizar a brincadeira, criar os murais, quais são as brincadeiras, produzir os vídeos, desenvolver cartazes, compreender a cultura que existe mesmo por trás da festa, tá? Aí um outro passo que você tem que ter detalhado, organizar essa culminância mesmo. No dia da festa, a escola não precisa mostrar apenas dança. Tem escola que não gosta da dança. Você pode fazer outras coisas, mural, cultural, mapa da festa junina pelo Brasil, livro de receita, exposição sobre milho. Ixi, mas tem tanta coisa. Eu coloco tudo lá para vocês. Podcast junino, jornal junino, cartaz digital,
né, produções artísticas. Então as famílias vão realmente percebendo que houve aprendizagem, entende? Não foi só a dança em si, houve aprendizagem. Então a gente pode estar escolhendo. E aí você vai trabalhar a interdisciplinaridade com força, porque não é um professor só que vai trabalhar isso não, tá? Tem que estar todo mundo envolvido. Porque uma festa junina bem planejada é um dos projetos mais interdisciplinares que tem na escola. Se ela for bem organizada, né, se falar de interdisciplinaridade, é a mais completa, é uma festa junina, porque aí envolve todo mundo mesmo. Mas se você souber direcionar cada um, e menina, dá uma festa a melhor do ano, se ela for bem organizada, né? Então, quando a gente fala, deixa claro qual professor, qual componente curricular vai trabalhar o quê? Língua portuguesa. Então, língua portuguesa vai trabalhar as receitas, o convite, a entrevista, o texto informativo, o cordel, o relato das famílias, a produção do jornal junino, né? Então, quando um aluno vai entrevistar, por exemplo, a avó, né, sobre como era a festa junina antigamente, vai trabalhar o quê? Se ele vai fazer entrevista para a avó, vai trabalhar a oralidade, a escuta, tudo que a BNCC traz. Elaboração das perguntas, né, o registro, o texto, né, a produção textual. Matemática, então o professor de matemática vai trabalhar a medida das receitas, o sistema monetário nas barracas, né, os gráficos das comidas preferidas. Então eu coloquei lá detalhado, gente, para vocês, o professor de matemática, história, geografia, origem da festa, tradição popular, regionalidade, tudo, eu coloquei tudo assim, ó, o que cada professor vai fazer, como a gente vai organizar, o que tem que ter, o que cada um vai fazer, como que a gente começa, como que é começo, meio e fim, ciência, o plantio do milho, a germinação, tudo, alimento típico, menina, é muita riqueza, tá? BNCC Computação entrando com força, né? O que vai envolver o pensamento computacional, o mundo digital, a cultura digital, tá? Coloquei tudo lá para vocês. Então, assim, na festa junina, né, pode aparecer, por exemplo, sequência lógica, aparece, né? Pode, não, ela aparece, sequência lógica da quadrilha, você não vai ensaiar a quadrilha, tem que fazer o passo é esse, depois esse, depois esse. Algoritmo das receitas, isso tudo é BNCC Computação. Passo a passo do plantio do milho, organização das tarefas na festa, né, pesquisa digital sobre as tradições, ele não, como eu falei, né, ele não vai pesquisar na Barça. Antigamente a gente pesquisava, fazia pesquisa, né, no livro Barça. Hoje ele vai lá na internet pesquisar, tá? Então, se a gente vai fazer a pesquisa sobre as tradições, né, então, criação de cartazes digitais, podcast junino, um QR Code para uma receita, né, ou uma curiosidade sobre a festa junina, tá? Então, a BNCC Computação, por exemplo, que ela vai entrar forte, que está lá dentro desse material que eu preparei para vocês, você não trabalha ela em momento algum solta, tá? A BNCC Computação é tudo que você vai fazer na escola, na sala, nos projetos, entra BNCC Computação. Tudo, tá? Então, tá tudo dentro desse material que eu deixei aqui para vocês. Vocês podem adquirir, o link tá aqui de baixo. É só você clicar e adquirir que isso vai transformar a sua vida. Você pode, anota o que eu tô te falando, né? E outra coisa muito séria é o cuidado, viu, gente? Com estereótipos. Eu falo que a falta de conhecimento causa muita discriminação, muito preconceito. E às vezes um preconceito de algo que não conhece, né? Tá julgando algo que não conhece, né? Porque trabalhar festa junina não significa reforçar caricaturas. Então, o que é isso? A pessoa coloca dente pintado, né? Roupa rasgada, ou fala errado, forçado, né? Não é? Acho que festa junina é isso. A representação tipo do homem do campo, né? Como alguém atrasado. Será que eles são atrasados? E será que tá legal isso que a gente tá fazendo ali na escola? Piada com a cultura rural, isso, né? Eu acho que isso, a BNCC tá justamente trazendo que isso não é legal. Então, esse cuidado com o estereótipo, eu trago isso tudo lá para vocês. Então, pra gente entender isso, porque só quando ele conhece que ele não julga, então ele precisa conhecer a agricultura familiar, o plantio do milho, os alimentos típicos, né? Sobre essa relação, né, do campo, da cidade, os trabalhadores do campo, valorizar. O que você come veio da onde? Se ele não tivesse plantado, você ia comer como?
Enfim, então é reconhecer saberes, trabalho, história, dignidade mesmo, que todos têm valor, muito valor, cada um no seu quadrado, mas todos contribuindo, né, sendo útil enquanto vida aqui na Terra. Então, essa clareza a gente precisa ter e pode estar trabalhando isso na festa junina também. Coloquei lá para vocês. E como que a gente vai evitar a sobrecarga dos professores, né? Nossa, mãe, ensaiar, decorar, organizar a roupa, responder a família, preparar a apresentação, ajudar na barraca, dar conta da turma e ainda tem que alfabetizar, o menino tem que estar lendo, o menino tem que estar isso, como? É mágica? Eu coloco lá dentro do curso para vocês aí, tá? Então, te dou a receita lá, o que precisa. E a escola, então, a festa junina não precisa parar a aprendizagem, viu, gente? Ela pode ser a aprendizagem. Anota isso daí. A festa junina não precisa parar a aprendizagem. A festa junina, trabalhada de forma correta, com intencionalidade pedagógica, com planejamento certo, ela pode ser a aprendizagem. E é isso que eu estou entregando aqui para vocês. É só você clicar logo abaixo aqui do vídeo no link e pegar essa informação tão valiosa, que é como trabalhar a festa junina alinhada à BNCC. Uma aula e um material riquíssimo para você. Você vai entender para nunca mais esquecer, tá? E é isso, olha, tem muita coisa bacana aqui. Então, é um material direto, prático e completo mesmo para você usar na sua escola, esse ano ainda, tá? Então, você já vai adquirir e já vai colocar ele na mesma hora, aí, você tem acesso na hora. E você vai adaptar com a realidade da sua escola, com a sua turma, organizando a festa junina com sentido e significado e menos sobrecarga, porque você merece. Ô, Glória! Beijo grande no coração. Eu quero que você me conta depois como é que foi a festa junina aí na sua escola, depois da organização. Combinado? Beijo grande. Olha, clica no link logo abaixo do vídeo, pega aí esse seu curso aí, Festa Junina alinhada à BNCC, tá? E coloca em prática e me conta depois. Beijo grande.